Senhor. Cumprimento a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Quantos nesta noite está alegre com Jesus? Diga glória a Deus. Se você ainda não fez, aperte na mão da pessoa que está do seu lado. Diga para ela a paz do Senhor. Diga, é bom estar aqui, adorando a Deus com você. Desse jeito aí, se tiver um visitante do seu lado, não volta mais. Vamos lá? De novo, aperte na mão da pessoa que está do seu lado. Diga, paz do Senhor. Diga, é bom estar aqui, ao seu lado, adorando a Jesus. Amém? Hoje, na oportunidade de celebrarmos a Santa Ceia e também de cultuarmos a Deus no Instituto Público da Família, hoje estaremos falando mais um milagre. Estamos em uma série de mensagens, os 35 milagres de Jesus, e hoje estaremos indo para o 13º milagre. E como o Espírito Santo conduz todas as coisas, a partir da apresentação do grupo El Shaddai nessa noite, confirma a mensagem que estaremos ministrando. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia. Aleluia! No Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu o evangelista Marcos, glória a Deus, capítulo de número 5. Evangelista Marcos, capítulo de número 5. Aleluia. Glória a Deus. Suba, irmãos, capítulo 4. Grande Deus. Versículo 35. Oh, glória a Deus. Louvado seja o seu nome. Aleluia. Evangelho de Marcos, capítulo 4, Glória a Deus. versículo 35. Oh, grande Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Oh, glória. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Quero convidar a estar de pé aqueles que encontraram o texto. Está escrito assim: naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, e assim como estava, outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este ia se enchendo de água. E Jesus estava na popa, dormindo, com a cabeça sobre o travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: mestre, não te importas que morramos? E ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquieta-te, acalme-se. E o vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Tome seu assento e me escute por alguns instantes. Aleluia. Oh, glória a Deus. Sobre a ideia da biografia do ministério de Jesus durante um período de 3 anos da sua vigência, nós vamos encontrar no Novo Testamento 3 relatos que, embora estejam falando sobre a mesma pessoa, sobre o mesmo ministério, sobre o mesmo assunto e cumpra o mesmo propósito, terá 3 narrativas distintas.
não no seu conteúdo, mas no seu formato, porque cada um está falando a um público distinto. Este evangelho aqui é o evangelho de Marcos, e este evangelho é conhecido como o primeiro evangelho escrito entre os outros três, os dois evangelhos sinóticos, Mateus e Lucas, e o evangelho teológico, o evangelho de João. E este evangelho também é conhecido como a carta-fonte, o evangelho fonte, ou a carta Kelly, que vai dar como base a narrativa dos outros evangelistas. E por que esse evangelho é tão importante? Porque o seu escritor, Marcos, tem a sua experiência de conversão a partir da pregação do apóstolo Paulo, mas será discipulado pelo apóstolo Pedro, diga-se de passagem. Entre os 70 compôs os 12 enviados, e entre os 12 fazia parte dos 3 amigos mais próximos de Jesus. Há momentos no texto bíblico que você poderá observar que há lugares aonde os 12 não entram, mas Jesus leva os 3, Pedro, Tiago e João. Um exemplo desse é quando ele vai curar a filha de Jairo. Só entra apenas Pedro, Tiago e João. O último instante de vida de Jesus no jardim do Getsemane, só quem está lá com ele é Pedro, Tiago e João. Então Pedro é um dos amigos mais próximos de Jesus, e há lugares que os 12 não vão, mas os 3 vão. E Marcos está sendo discipulado por Pedro, então tudo aquilo que ele escreve é a partir do testemunho visual de tudo o que Pedro presenciou no ministério de Jesus. Daí a importância do evangelho de Marcos. Ele acolheu as informações de um amigo direto de Jesus, de um discípulo muito próximo dele. E há narrativas que um vai trazer e o outro não. Exemplo, quando vamos falar sobre as parábolas de Jesus, Lucas é aquele que mais traz parábolas contadas por Jesus. Tem parábolas que Lucas vai trazer que Marcos não escreve, que Lucas não escreve, que João não escreve, apenas ele. Há textos que são únicos, porém nós teremos esse texto narrado pelos 3 evangelistas. Mateus vai falar sobre ele no capítulo 8, versículo 23 ao 27, e Lucas vai falar sobre ele no capítulo 8, versículo 22 ao 25. E o texto fala sobre uma experiência de milagre, porque você leu ele comigo. O texto diz que Jesus convida os seus discípulos a atravessar o mar da Galileia, também chamado de Tiberíades, o mar de Quinerete, o lago de Genezaré. E Jesus o convida a atravessar. Eu preciso que você não confunda a narrativa do texto, porque quando a gente lê esse texto, temos a percepção de que é o mesmo texto em que Pedro anda sobre as águas. Não é, são 2 narrativas distintas. Uma narrativa, Pedro está andando sobre as águas, Jesus não está no barco. A outra narrativa, ele não anda sobre as águas, mas Jesus está no barco. E por que eu estou fazendo questão de frisar isso? Porque a gente acha que só é milagre quando ele nos proporciona andar sobre as águas. Mas Jesus está no barco já é um milagre. Porque tem pessoas que começam a navegar nas águas da fé sem Jesus no barco. E quem enfrenta a tempestade sozinho, irmão, tem que vencer ela sozinho. Quem enfrenta as ondas sozinhos, tem que vencê-las sozinho. Quem não tem
a companhia de Jesus nos projetos que estabeleceu para a sua vida, infelizmente, vão ter que resolver os problemas que virão sozinho. Mas o texto diz que Jesus olhou para eles e disse: vamos para o outro lado. Eles estão saindo da praia para atravessar o lago de Genezaré e chegar a outra praia, na banda de lá, debaixo de uma palavra de Jesus. Jesus não disse: vamos tentar atravessar. Jesus disse: vamos para o outro lado. Glória a Deus, aleluia. Eles estão debaixo de uma palavra. Olha para alguém perto de você, alguém que está do teu lado, teu vizinho, diga assim para ele: se você está debaixo de uma palavra. Diga: se você está debaixo de uma palavra. Diga forte para ele: se você está debaixo de uma palavra. Não importa o que aconteça no percurso, a palavra garante a tua chegada. Jesus disse para eles: vamos para o outro lado. Só que o texto diz que eles estão num leme e Jesus está na polpa. O leme era que conduzia as navegações. Existiam barcos que eram conduzidos com leme e existiam barcos que eram conduzidos por vela. Você direcionava a vela e o vento ia soprando a direção que o barco iria. E o texto diz que eles estão na proa enquanto Jesus está na polpa. E proa é parte de cima e polpa é a parte de baixo. Tem barcos que Jesus está sustentando por baixo, porque se Jesus não estivesse segurando embaixo, as tempestades já sucumbiriam. E o texto diz que Jesus pegou um travesseiro. Então não se tratava de um cochilo. Jesus tinha descido ali para literalmente dormir durante a viagem inteira. E o texto diz que Jesus entra na polpa, pega o travesseiro, coloca sobre a cabeça e começa a dormir. De repente vem um vento, vem uma tempestade e começa a açoitar o barco. Eu não sei se você prestou atenção no texto comigo. Aleluia. Glória a Deus. Mas como você sabe, eu sou pregador dos detalhes do texto. Aleluia. Mas o texto diz que outros barcos também estavam com eles. Mas por que a tempestade só vem no barco aonde Jesus está? Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. E às vezes você está vivendo o que ninguém está vivendo. Verdade. Tem barcos ao seu redor que não está experimentando as tempestades que você está experimentando, embora esteja no mesmo mar. Tem barcos que não está passando pelas mesmas experiências que você está passando, embora esteja no mesmo mar. Tem barcos que não estão sendo sacudidos pelas mesmas ondas e tempestades que você está sendo sacudido, embora esteja no mesmo lago, fazendo o mesmo percurso que você está fazendo. Todos nós estamos indo para o mesmo destino, mas nós vivemos experiências individuais. E Deus tem um propósito específico. O texto diz outros barcos, mas quando fala do vendaval diz lançavam sobre o barco, singular. Só o barco onde Jesus estava, a tempestade está assolando. Só o barco onde Jesus estava, a tempestade, os ventos, as ondas, estava tentando fazer o barco sucumbir. Mas o barco aonde as ondas estão soprando é exatamente o barco
que recebeu a palavra de Jesus, dizendo: vamos até o outro lado. E atravessar o mar não é garantia de não viver tempestades, mas é a certeza que mesmo com a tempestade você chega. Vou repetir. Estar no barco, viver tempestades, estar debaixo de uma palavra, ouvir Jesus dizer vamos até o outro lado, não é a garantia de que você não vai viver a tempestade, mas é a certeza de que você vai chegar lá. As tempestades não têm o poder de impedir aquele que está debaixo de uma palavra. E não foi qualquer pessoa que liberou, foi Jesus que disse: vai até o outro lado. E a pergunta que eu faço para você é: por que Jesus vai dormir? No meio da tempestade, Jesus vai dormir. No meio de um vendaval, Jesus vai dormir. No meio de uma luta, Jesus vai dormir. Você percebe que tudo aquilo que está fora do controle nos tira o sono? Ah, você não quer ouvir, não. Você está desanimado. Amém. Glória a Deus. Você já observou que tudo aquilo que está fora do nosso controle nos tira o sono? Ed está sorrindo aqui, ó. Tudo que está fora do nosso controle nos dá insônia, nos tira o sono. Jesus, enquanto as coisas estão fora do controle, Ele está dormindo. Eu sei que não é fácil, mas aprenda a dormir quando se tem uma palavra. Eu sei que é complicado para você, mas se Ele te deu uma palavra, aprenda a descansar, aprenda a dormir, descanse. Eu sei que é complexo para você, eu sei que é difícil para você, você não tem gestão nem gerência emocional para confiar na palavra que você recebeu. Mas se você recebeu uma palavra, aprenda a descansar. O melhor lugar para se enfrentar a tempestade, irmãos, é o nosso travesseiro. Porque quando as coisas fogem do nosso controle, quem está sustentando o barco por baixo controla tudo. Eles começam a entrar em desespero, desce para a polpa, sai da proa, desce para a polpa. Olha que top. Quando as ondas estão sacudindo o barco, eles saem de cima e descem para o interior do barco, que se chama polpa. Aleluia, Jesus. Tem pessoas que quando as ondas estão assolando, a tempestade está feroz, o mar está bravio, vai contar para o vizinho, vai contar para o amigo, vai contar para a gente até que não tem nada a ver com a tua vida. Desabafa com o Uber, desabafa com o carteiro, desabafa com o gerente do banco, desabafa com o atendente da lotérica. Passa para todo mundo. Não aprendeu que quando as tempestades assolam o barco é necessário descer e ir falar com quem pode acalmar. Não aprendeu que enquanto as ondas açoitam o barco é necessário sair de cima e começar a descer. Entenda, a proa não é apenas a parte de baixo, mas é a parte da profundidade, é o interior do barco. Aleluia, Jesus. É o interior. Oh, grande Deus, aleluia. Quem está em cima não experimenta aquilo que a profundidade de um barco pode dar para você. E é descendo para a profundidade do barco que eles terão contato com Jesus. E o texto diz que eles acordam Jesus e diz: Mestre, não te importa que morramos? E tem orações que a gente faz exatamente assim: Senhor, o Senhor não está vendo o que eu estou passando? O Senhor não está vendo a luta que eu estou passando? Hoje é noite de resposta, amém, irmãos?
Senhor não está vendo a guerra que eu estou enfrentando. Senhor não está vendo a tempestade que eu estou enfrentando. Senhor não está vendo as batalhas que eu estou enfrentando. Senhor não está vendo a perseguição que eu estou enfrentando. Não te importa esta luta. Não te importa esta prova. Não te importa essa situação. Não te importa estas guerras. E Jesus levanta, vai lá para colocar sob o seu controle aquilo que para os discípulos está fora do controle. Ele sobe, olha para a tempestade e diz: aquieta mar, cala-te vento. E o texto diz que o mar se acalmou, o vento parou, e ele olha para os discípulos e pergunta: vocês não têm fé? E somos exatamente assim. Recebemos uma palavra no domingo, mas quando as ondas açoitam na segunda-feira, a gente entra em desespero ao invés de descansar. Recebemos uma palavra no domingo, mas quando a guerra se trava na segunda, a gente não descansa na palavra de quem disse: vá até o outro lado. A gente entra em desespero. E a pergunta de Jesus é: cadê a sua fé? Aonde está a sua fé? A fé é o motor de Deus para que milagres aconteçam. E milagre para você é Deus fazer aquilo que está fora do seu controle. E Ele pode fazer o que está fora do seu controle se você mostrar para Ele o quanto de fé você tem na palavra que Ele liberou. A palavra é sendo liberada nesse altar para a sua vida, mas é necessário ter fé para captar e descansar na palavra que você recebe. Irmãos, é necessário todos os dias de manhã a gente levantar para confundir o inimigo. Quando ele pensar que a luta vai abater, que a prova vai abater, que as guerras vão te estimular, que as provações vão tirar a gente da nossa paz, da nossa tranquilidade, é necessário confundir o inimigo todos os dias. É sorrir para a tempestade e dizer: ele vai fazer de novo. Ele vai agir novamente. Pela sua palavra ele vai controlar o incontrolável. Pela sua palavra ele vai organizar o que está desorganizado. Pela sua palavra ele vai colocar no lugar aquilo que está fora do lugar. E eu não sei se a tempestade que você está enfrentando é na tua casa, na tua família, é no emprego, no teu projeto, se está atribulando a tua mente pela falta de dinheiro, pelo boleto que chegou. Mas essa noite eu vim aqui dizer para você: há uma palavra de Deus na tua vida dizendo: vá até o outro lado. Então enche o seu coração de fé para crer. Encha o seu coração de fé para crer. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Porventura vocês não têm fé? E o texto termina da seguinte forma, para a gente ir para a Santa Ceia. Aqueles que estavam nos outros barcos, lembra? Tem um barco de Pedro, Tiago e João, aonde Jesus está, e existem os outros barcos. Os outros barcos veem o que está acontecendo no mar revolto. E quando Jesus acalma, a pergunta deles é: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? O que Jesus quer fazer é milagres que façam com que as pessoas perguntem: que Deus é esse que abre porta para ela que ninguém abre? Que Deus é esse que dá cura a ele que ninguém cura? Que Deus é esse que traz provisão para ela que ninguém provê? Que Deus é esse que resolve problema para ele que ninguém pode resolver? Que Deus é esse que pode fazer o que ninguém faz? Que Deus é esse que faz ela prosperar e faz ela chegar aonde o dinheiro não fez? Essa vai ser a pergunta daqueles que vão contemplar o que Jesus vai fazer. Mas é necessário estar debaixo de uma palavra.
Não é pela nossa força, não é para a nossa glória, não é pelas nossas condições, não é pela nossa capacidade, mas é pelo poder daquele que pode fazer o que nós não podemos fazer, mas é pelo poder daquele que controla aquilo que nós não podemos controlar, mas é pelo poder daquele que pode agir aonde a gente não age, é pelo poder dele. E a pergunta que se fará é: quem é este? Irmãos, recebe isso aqui que é profético, tá? Mas vai ter vizinho dizendo: vou lá naquela igreja saber o que é que ela recebe lá no domingo e vive na segunda-feira. Eu vou lá naquela igreja para saber o que é que ela recebe na quarta-feira e vive na quinta. Eu vou lá naquela igreja para saber o que ela recebe na sexta-feira e vive no sábado. Eu vou lá para aquela reunião de oração que ela faz. Eu vou lá para aquele evangelismo que ela frequenta, para conhecer esse Deus que tem poder para acalmar os ventos e as tempestades que assolam o lado dele. Entenda, este milagre aqui é um milagre evangelizador. Porque os outros barcos passam a conhecer Jesus pela experiência de milagre que Pedro, Tiago e João vivem ali. O seu milagre vai ser evangelismo para muitas pessoas reconhecer quem Jesus é e o que ele pode fazer. E a pergunta que ficará é: quem é este? Quem é este? E a resposta deverá ser a mesma resposta que Filipe deu a Natanael. Filipe, o mesmo que evangeliza o eunuco, a primeira alma que ele ganhou para Jesus foi Natanael. E ele sai de perto de Jesus e diz: preciso ir ali. E ele corre até Natanael e diz: Natanael, você precisa vir. O Messias está entre nós. Você precisa ir até Nazaré? E a pergunta de Natanael é: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? E a pergunta hoje é: pode vir alguma coisa boa dessa guerra toda? Pode vir uma coisa boa dessa tempestade? Irmão, pode vir alguma coisa boa dessa luta, dessa prova, dessa guerra, dessa tribulação? E a resposta deve ser: vem e vê aquele que tem o poder de acalmar ventos e tempestades. Vem e vê. Vem e vê. Os olhos é o mecanismo do corpo para a contemplação daquilo que está acontecendo. E os olhos verão, irmãos, aquilo que Deus está agindo. Os olhos verão aquilo que Deus está fazendo. Os olhos verão aquilo que Deus está trabalhando. Os olhos verão as portas que Ele está abrindo. Olha para alguém perto de você e diga assim: tenha mais fé. Diga: creia mais. Diga: o seu Deus não é o Deus dos homens. Diga: o seu Deus não é o Deus das religiões. Diga: o seu Deus não está morto. Diga: o seu Deus ao terceiro dia ressuscitou. Diga: o seu Deus é onipresente. Diga: o seu Deus está falando com você aqui neste culto, mas está agindo lá na tempestade de onde você deixou. Ele é o seu Deus. E qual é o nosso problema, irmãos? Nós temos o Deus mais poderoso desse universo. Paulo, quando vai escrever os irmãos em Coríntios falando sobre as outras divindades, ele diz assim: a quem vocês estão temendo? Se os outros deuses não existem, logo eles não têm poder. Até porque nem existem para ter poder. Se só existe um Deus e não existe outros deuses, os outros deuses não têm poder porque não existe. É a lógica. E a pergunta é: o que estamos temendo? O poder de quem estamos temendo? A afronta de quem estamos temendo? A força de quem estamos temendo? A quem nós estamos temendo? Aleluia! O que é que está colocando medo em nosso coração?
O que é que está colocando medo e pavor no nosso barco? Ele está conosco e Ele é o nosso Deus. Você está aí? Glória a Deus. Levante essa pessoa ao teu lado da cadeira. Não deixe as ondas te desanimar. Não deixe as tempestades te desanimar. Você vai chegar até o outro lado. Não deixe com que as tempestades impeçam você de estar debaixo da palavra que foi liberada na sua vida, irmão. Palavra de Deus não é opinião, irmãos. Palavra de Deus é decreto. E Jesus disse: vamos até o outro lado. Ele está decretando. Então não importa o que aconteça no percurso, se ele decretou, você vai chegar até o outro lado. Tem pessoas que dizem: dou até o final do ano para ele. Tem pessoas que dizem: desse ano não passa para ela. Teve pessoas que dizem: ela não vai suportar. Teve pessoas que dizem: ele não vai aguentar. Ele vai sair desse trabalho, ele vai largar este curso, não vai conseguir este projeto, vai chegar ao final do ano, não vai desenvolver. Mas se você está debaixo de uma palavra, não importa o que aconteça no meio do caminho. Se Jesus liberou uma palavra ao seu favor, não importa o que aconteça no meio do caminho. Ele vai mandar a tempestade se acalmar, ele vai mandar o vento cessar, mas nada pode impedir daquele que está debaixo de uma palavra, do decreto de Deus sobre a sua vida, chegar até o outro lado. Nada vai impedir, nada. E eu quero orar pela tua vida para que a gente possa partir este plano. Esta noite é noite de resposta de Deus para muita gente aqui. Feche seus olhos. Incline a sua cabeça. Pai, aqui estão os teus filhos, que nesta noite veio a este culto para ouvir a tua voz, precisando de uma resposta, precisando de uma direção, precisando de orientação, precisando de um socorro rápido e instantâneo. Mas que o Espírito, aquele que convence o homem do pecado, do juízo da justiça, faça com que todos eles saiam daqui na certeza de que, se estamos debaixo de uma palavra, não importa o que aconteça no percurso, nós iremos ver se cumprir a palavra que o Senhor liberou sobre a nossa vida. Deus, essa tempestade que sopra sobre esta família, essa tempestade que está soprando neste casamento, essa tempestade que está soprando neste trabalho, essa tempestade que está soprando nesta faculdade, essa tempestade que está soprando na vizinhança, essa tempestade que está soprando no interior dos teus filhos, que está tribulando a sua vida, que está tirando a tua paz. Que eles entendam que a tua palavra gera em nós o conforto, que a tua palavra gera em nós a confiança ao ponto de dormirmos, porque o Senhor está acordado trabalhando. Ah, Espírito Santo, nós te louvamos aqui neste lugar, nós te glorificamos aqui neste lugar. Que esta semana que se inicia seja uma semana de resposta para os teus filhos, que aquilo que estava fora do controle comece a se encaixar nos devidos lugares, que aquilo que estava fora de ordem comece agora a voltar ao seu devido lugar. Teu nome seja glorificado com milagres que o Senhor está realizando em favor da tua igreja, em favor do teu filho, em favor da tua filha. Nós acreditamos nesta palavra, nós recebemos esta palavra. Aleluia. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Quantos podem levantar a sua mão e aplaudir a Ele? Diga assim comigo: obrigado, Jesus. Diga: obrigado pela tua palavra, obrigado pela tua voz. Ainda de pé, irmãos, vamos partir o pão. E tomou o pão, tendo dado graças, o partiu.
Precioso sangue, sangue de Jesus, no Calvário Ele entregou. Alto preço de amor, sacrifício remidor, meu pecado perdoou. Uma gota do seu sangue é suficiente para mim. Mesmo assim verteu-lhe todo, me amando até o fim. O sangue de Jesus me restaura. O sangue de Jesus me fortalece. Levante seus mãos. Pai, aqui está o pão que representa o teu corpo que foi partido por nós. E aqui está o cálice que representa o teu sangue que foi derramado. Corpo e cálice. Corpo, pão e cálice. Corpo e sangue. Que representa a salvação, o perdão de pecado, o resgate do perdido, prova do nosso arrependimento. Neste momento os teus filhos irão consumir do pão, irão beber do cálice, como representação e rememoração do teu sacrifício. Que ao comer do pão e beber do cálice, eles sejam fortalecidos na sua fé. E que se cumpra a tua palavra. Fazei isto em memória de mim, até que eu venha. E até a tua volta, até o arrebatamento da igreja, nós estaremos aqui todos os meses, lembrando do teu sacrifício. Lembrando que somos imerecedores, mas tua graça nos alcançou. Lembrando que nós não merecemos, mas o teu perdão nos alcançou. Lembrando que somos pequenos, mas o teu perdão nos alcançou. Pai, que em nome de Jesus, o Senhor nos dê uma santa ceia, segundo a tua direção. Teus filhos sejam confortados e consolados, lembrando do teu sacrifício, do sacrifício vicário na cruz do Calvário, em nome de Jesus. Amém. Amém? Você vai vir até aqui à frente e você vai pegar do pão e você vai pegar do cálice, para que você possa celebrar a Santa Ceia do Senhor conosco.
Santa Ceia é comunhão, irmão. Se não tiver comunhão, não é Santa Ceia. A gente não se reúne só para comer pão. Santa Ceia não é se reunir apenas para comer pão e beber suco de uva. Mas Santa Ceia é celebração, é comunhão. Tomou o pão, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, este é meu corpo que é partido por vós. Semelhantemente também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança em meu sangue. E comamos e bebamos, relembrando do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Aí no seu lugar faça sua oração de agradecimento a Deus. Agradeça a Jesus pelo seu grande amor. Agradeça a Jesus pela salvação plena. Agradeça a Jesus pelos livramentos. Agradeça a Jesus por ser o seu provedor. Agradeça a Jesus por cada porta que Ele tem aberta em seu favor, pelas suas misericórdias que não têm fim, que são as causas de nós não sermos consumidos. Agradeça a Jesus por se entregue em favor dos nossos pecados, mesmo não pecando em nada. Seja grato a Ele. Faça sua oração de agradecimento. Jesus, nós queremos te agradecer por esta Santa Ceia, por este momento de comunhão. Que nunca nos falte o partir do pão, que nunca nos falte a alegria, nunca nos falte o amor dos olhos, nunca nos falte a paciência de lidar uns com os outros, que nunca nos falte, Senhor, a estabilidade espiritual, que nunca nos falte a fé, que nunca nos falte a paz no momento de tribulação e de agonia.
Nós te louvamos, nós te glorificamos pela comunidade batista proclamar, por cada membro, cada congregado aqui dessa igreja, por cada visitante, por cada homem e mulher que aqui contribui e deixa parcela de contribuição no reino de Deus, por cada diácono e diaconisa, pelos pastores dessa igreja, por cada um que contribui de forma direta e indireta. Muito obrigado. Somos gratos a Ti, nós agradecemos. Dá uma noite de paz aos Teus filhos e uma semana poderosa que virá. Que haja notícias de milagre acontecendo ao favor da Tua igreja. Que as Suas mãos estejam estendidas em favor de cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, segue-se o aviso. Amanhã, evangelismo na Rua da Águia, número 28, às 19h30, na casa do nosso irmão Evandro. Por mais uma vez, nós estaremos lá pregando a palavra e alcançando os perdidos. Terça-feira é o ensaio dos departamentos, quarta-feira, culto da provisão. Na quinta-feira, nós teremos a EBD para estudarmos a lição 5. Estaremos trabalhando a ideia de quanto a criatura vale mais do que o Criador. A ideia do antropocentrismo, tá? Sexta-feira, culto da comunhão. Sábado, dia 12 de agosto, estará sendo realizado o chá das pérolas. Amém? Não será na igreja. Depois procura a pastora aí e já faça aí o seu alinhamento. Domingo, pela manhã, EPT. E à noite, culto da família. E dia 9 de agosto, nossa pastora estará fazendo aniversário. Amém? Então esteja pronto aí para deixar suas felicitações. E no mais, nós estaremos atualizando vocês no grupo. Interceda em oração pela nossa pátria, pelo evangelismo do dia 7. E também pela família do diácono Felipe, que infelizmente teve aí uma perda lastimável durante esse finalzinho de semana. Que o Senhor possa estar consolando, permaneça aí em oração em favor de todos os familiares. Amém? Bênção apostólica, teu grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo esteja contigo, com a tua casa e com a tua família, desde agora e para sempre. Coloque a mão sobre a sua cabeça, a bênção sacerdotal, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor possa resplandecer o seu rosto sobre ti, que o Senhor tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Não saia sem cumprimentar o seu irmão e dizer para ele: foi muito bom estar aqui com você adorando a Jesus. Amém? Vai em paz, que o Senhor te abençoe e tenha uma ótima semana na paz do nosso Senhor.